estreita. Apesar disso, em novembro de 2017, o Tribunal Constitucional determinou que o limite de mandatos era uma violação dos direitos humanos e autorizou uma nova candidatura. A onda de conflitos contrasta com a maioria dos 14 anos de governo de Evo Morales, quando a Bolívia chegou a viver uma estabilidade inédita, com um forte crescimento econômico e uma maior distribuição de renda para a população de maioria indígena. Ele foi o primeiro presidente de origem indígena da Bolívia. Ganhou destaque na política como representante do Sindicato dos Cocaleiros, os produtores rurais que plantam coca no interior do país. Hoje, Morales voltou a dizer numa rede social que foi vítima do que chamou de golpe cívico-político-policial. No fim da tarde, o ministro das Relações Exteriores mexicano afirmou que recebeu um telefonema de Evo Morales pedindo asilo no México. No momento recibiu uma chamada do presidente Evo Morales. Ontem o México tinha oferecido asilo político na embaixada mexicana em La Paz. Ainda não está claro onde está Morales neste momento. O Carlos Delanoy e o Júnior Alves chegaram hoje à Bolívia e contaram qual é a situação no país neste momento. Agora há pouco, eu e o repórter cinematográfico Júnior Alves chegamos aqui no aeroporto de El Alto, que fica a 40 minutos da capital La Paz. E o clima é de muita tensão. Há relatos de confrontos em ruas bem perto daqui. Os passageiros estão espalhados pelo saguão porque eles não têm como sair. Os táxis, segundo os funcionários, não circulam com medo de apedrejamento. Também há bloqueios. Por isso, ninguém entra, ninguém sai. Também há relatos de que grupos de manifestantes, neste momento, estão descendo de El Alto em direção a La Paz. E o temor é de novos confrontos violentos entre aliados de Evo Morales e da oposição. Agora, há pouco, numa rede social, Evo Morales pediu respeito para preservar a paz e fez um chamado à população para que as diferenças sejam resolvidas com diálogo. Agora há pouco, o comandante da polícia de La Paz, que é a capital administrativa da Bolívia, pediu que as Forças Armadas providenciem uma intervenção militar para, abre aspas, não permitir mortes ou sangue, fecha aspas. O coronel afirmou que unidades policiais foram saqueadas e incendiadas. Aqui no Brasil, o Ministério da Defesa acompanha de perto a crise no país vizinho. É na fronteira que está o impacto mais imediato da crise boliviana para o Brasil. A ponte entre Epitaciolândia, no Acre, e Cobija, na Bolívia, está fechada há uma semana em protesto contra Evo Morales. Os manifestantes exigem garantia oficial de restabelecimento da democracia na Bolívia. Só é possível cruzar a fronteira a pé. Caminhões aguardam o desbloqueio da ponte. O governo brasileiro está preocupado. O Ministério da Defesa acompanha com atenção o que ocorre na Bolívia, o país com a maior linha de fronteira com o Brasil. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, usaram as redes sociais para se manifestar. O presidente disse que as fraudes nas eleições culminaram na renúncia de Evo Morales. Já o ministro disse que não há golpe. Hoje, o presidente Bolsonaro falou apenas sobre o asilo concedido pelo México ao ex-presidente Evo Morales. Presidente, o México concedeu asilo para o Evo Morales. México. Os governos da Rússia, do México e dos Estados Unidos foram alguns dos que também se manifestaram sobre a situação na Bolívia. O presidente americano Donald Trump chamou este de um momento significativo. Disse que com a saída de Morales, o continente americano está um passo mais perto de se tornar completamente democrático, próspero e livre. Num comunicado, afirmou que os Estados Unidos aplaudem o povo boliviano por exigir liberdade e os militares bolivianos por cumprir o juramento de não defender apenas uma pessoa, mas a Constituição. O governo do México se manifestou de forma exatamente oposta. O ministro das Relações Exteriores disse que não faz parte da Constituição boliviana que os militares peçam para que o presidente deixe o cargo. É um golpe? Por isso é um golpe de Estado, disse Marcelo Ebrard. Evo Morales deixou seu cargo para evitar uma guerra civil, afirmou. Para evitar uma guerra civil? Foi a mesma posição do governo russo.
O Ministério das Relações Exteriores disse que está alarmado com a situação. Em julho, Morales foi a Moscou fechar uma série de acordos bilaterais, incluindo a construção de uma usina nuclear e a exploração de lítio, usado em baterias. A Rússia acusou a oposição boliviana de desencadear uma onda de violência que não deixou Morales completar seu mandato. O Departamento de Estado americano afirmou que a expectativa dos Estados Unidos é que um presidente interino assuma amanhã ou depois e que convoque eleições em até 90 dias. Disse que a diplomacia americana não tem preferência por candidatos e que conversa com a oposição boliviana da mesma forma que conversa com todos os espectros políticos. A chefe de Relações Exteriores da União Europeia disse que se discute entre os ministros a possibilidade de mandar uma missão de observação eleitoral para a Bolívia. O secretário-geral da ONU pediu que se respeitem as missões diplomáticas presentes no país. A Organização dos Estados Americanos solicitou que o Congresso boliviano garanta um novo processo eleitoral e marcou para amanhã uma reunião para discutir a situação no país. Essa crise no país vizinho deixou apreensivas muitas famílias que vivem em São Paulo. Uma volta pelo bairro explica por que o Brás é chamado de Pequena Bolívia. Tem as bandeiras, a comida vendida na rua, o locutor que chama clientes em espanhol. Em el restaurante El Supercampeón temos la sopa. Segundo a Polícia Federal, 77.570 bolivianos moram em São Paulo. Os bolivianos formam a maior comunidade estrangeira na cidade. É gente que chegou há pouco tempo com planos de trabalhar e voltar numa situação financeira melhor, ou que se mudou para São Paulo há mais de uma década e já tem filhos, uma vida aqui e família lá. Por um motivo ou por outro, a situação política e social na Bolívia é uma preocupação constante por aqui. As notícias sobre a renúncia de Evo Morales são acompanhadas com atenção desde ontem. Hoje não teve comemoração nem protesto no Brás, mas a saída de Morales do poder foi assunto em cada esquina. Falaram que foi fraude, então melhor seria nova eleição, né? É uma decepção o que aconteceu na Bolívia. Realmente nunca deveríamos nos brigar entre irmãos. Adriana e Martim são de La Paz. Os dois se conheceram e se casaram em São Paulo. Têm um filho brasileiro.